Olá, alunos! Olá, alunas! Quanto tempo, hein? E aí, aproveitaram as férias? Eu espero que sim! Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 1 do PET volume 3 do 8º ano. Mas, gente, nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Tem alguns alunos me pedindo para falar do conteúdo e não só apresentar os exercícios. Bom, fazer o videozinho separado eu ainda não vou conseguir. Mas então eu vou colocar para vocês o conteúdo aqui dentro da correção, pouquinho antes da nossa correção. Então nós vamos ler o que está sendo falado no PET, eu vou explicar para vocês, para que a gente consiga compreender melhor antes de fazer os exercícios. Vamos lá então? Tudo bem. Bom, a semana 1 está trazendo para a gente geometria, né? Objeto de conhecimento, polígono regular. Você sabe o que é um polígono? E um polígono regular? Bom, nós temos polígonos todas as vezes que nós temos linhas fechadas que não se cruzam. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês, para mostrar para vocês o que é um polígono, ok? Meu desenho tá muito feio, pera aí. Vamos consertar isso aqui. Então, eu tenho uma linha contínua aqui, ó. Fechada. Eu tenho um polígono. Não tá padrão meu desenho. Por que ele não tá padrão? Por que ele não tá legal? Porque eu fiz sem régua, fiz a mão livre. E aí as minhas retas, elas não estão retinhas. Isso aqui é só para dar ideia para vocês do que é polígono, tá, gente? Bom, polígono então são figuras geométricas, né, planas, formadas por segmentos de retas. Esses segmentos não se cruzam e essas figuras elas precisam ser fechadas, não pode ter abertura, não pode acontecer isso aqui, ó, de não encontrar ou de uma linha passar pela outra, por exemplo, uma situação dessa aqui, quer ver? Fecha aqui. Volta aqui, por exemplo. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, bora lá. Quando um polígono é regular? Quando todos os lados dele têm a mesma medida. E automaticamente, todos os ângulos internos também terão a mesma medida, assim como todos os ângulos externos. Um exemplo de polígono regular, comum que todo mundo conhece, quadrado. Quadrado é um polígono regular. Ele tem os 4 lados com medidas iguais e ele tem os 4 ângulos internos com medidas iguais. Então, o quadrado é um quadrilátero regular, ok? Nós temos no PET alguns polígonos. Triângulo equilátero. Gente, ele é equilátero porque ele tem os 3 lados com a mesma medida e ele tem aqui os 3 ângulos internos medindo 60 graus. Porque o polígono regular ele tem os 3 ângulos internos com a mesma medida. Quadrado é um quadrilátero porque ele tem 4 lados e também regular porque todos os lados têm medidas iguais. Cada ângulo interno do quadrado mede 90 graus. As outras figuras, né, precisa estar para a gente expresso que ela é regular. Então a gente tem pentágono, todo pentágono é regular? Não. Ele trouxe pra gente um exemplo de pentágono que é regular, mas nem todo pentágono é regular, tá? Nós temos hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentadecágono, icoságono. Isso tudo vai depender da quantidade de lados, tá, gente? O nome é dado de acordo com os lados. Penta quer dizer 5, então pentágono, 5 lados. Hexágono, hexa quer dizer 6. Então o nome dos polígonos vem de acordo com as medidas de lados, com a quantidade de lados que ele tem. As diagonais de um polígono são as linhas que unem os vértices não consecutivos desse polígono. Então eu vou traçar uma aqui para vocês, para mostrar aqui dentro desse desenho que ele trouxe pra gente observar aqui as diagonais. Mas eu vou desmanchar o que eu já fiz ali em cima, só um minutinho pra gente apagar essa bagunça aqui, para a gente conseguir chegar na relação de diagonal, que é o que é importantíssimo para a gente aqui dessa matéria. Então, vamos lá. Diagonal é a linha que une 2 vértices não consecutivos. Então, no triângulo, eu não consigo traçar diagonal. O triângulo, ele não tem nenhuma diagonal.
O quadrado, eu consigo traçar uma diagonal aqui, que vai unir esses dois vértices, e eu consigo traçar uma diagonal aqui. Eu sou péssima com desenho, tá, gente? Minha coordenação motora é terrível. Então, cada vértice aqui do quadrado tem uma diagonal, ao todo ele tem duas diagonais. Se a gente vem para o pentágono, olha, os não consecutivos são os vizinhos dele. Então, ele vem para cá, ele vem para cá. Para cada vértice, eu tenho aqui, ó, uma, duas diagonais. Olha que bonitinho que tá ficando o meu desenho. Gostaram? Então, de cada vértice saem duas diagonais. Ao todo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco diagonais. Conseguiram acompanhar comigo? Ó, uma aqui, duas, três, quatro, cinco, certo? Eu não vou fazer de todos eles porque vão ser muitos, mas vamos pensar juntos aqui na diagonal. Perceberam que quando o polígono tinha 3 lados, ele não teve diagonal nenhuma? Quando ele teve 4 lados, de cada vértice dele saiu uma diagonal? Quando ele teve 5 lados, de cada vértice saíram 2 diagonais? Por quê? Porque ele não vai para ele mesmo e ele não vai para os vizinhos da direita e para o vizinho da esquerda. Então, o número de lados menos 3 mostra pra gente quantas diagonais cada vértice tem. Vértices são essas quininhas aqui, o encontro das linhas, das retas que fazem os lados do polígono. Tá, beleza. E daí, Cíntia? Bom, então se ele tiver aí N vértices, eu vou pegar essa regrinha e vou multiplicar por N. Tá. Mas se você fizer isso, na hora de você contar as diagonais, você vai contar assim, ó. Olha esse aqui. Aqui não vai acontecer muito isso, mas aqui a gente consegue observar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu vou contar demais, porque essa diagonal que veio aqui, ela também veio ao contrário, mas ela é uma só, eu não preciso contá-la 2 vezes. Então, o que a gente faz? Divide por 2. Então, essa aqui é a regrinha que dá pra gente a quantidade de diagonais de cada polígono, certo? Ó, o triângulo não tem, ele tem 3 lados. Se a gente puser o 3 aqui no lugar do N, 3 menos 3 dá 0, a gente vai ter 0 diagonais para ele. Só a gente substituir que N aqui, ele é o número de lados do polígono, tá bom? Bom, vamos continuar então. A regrinha vem aqui abaixo, mas eu gosto de explicar para vocês, para a gente conseguir entender, compreender um pouco melhor. Ainda bem. E o polígono, além de ter os ângulos internos, ele também tem os ângulos externos. Então, olha a imagem que o Pet trouxe pra gente. Temos um polígono aí com alguns ângulos, com seus ângulos externos destacados, cada ângulo com uma cor. Imagina que a gente está afastando desse polígono. Quanto mais eu me afasto da imagem, menor é a imagem que eu consigo ver. Mas presta atenção no seguinte, as retas que formam os lados do polígono, elas vão para o infinito, elas são infinitas. Então, eu vou parar, né? Eu vou começar a ver cada vez menor esse desenho azul, mas essas linhas que estão aqui, ó, que formam esses lados, eu continuo vendo, tá? Essas pontinhas aqui. À medida que eu vou me afastando, esse miolinho ele vai sumindo. Até que chega num ponto que eu já não consigo mais ver o polígono nessa partezinha azul. E aí o que aconteceu com a parte colorida? Se encontrou, porque eu só vejo um pontinho lá de longe. Eu só consigo ver essas linhas aqui de longe. Por que eu tô vendo as linhas? Porque elas vão para o infinito. E aí o que a gente tem aqui? Uma volta inteira, e uma volta inteira é 360 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Fechado? Tá, beleza. A soma dos ângulos externos é 360. E a soma dos ângulos internos, Cíntia, qual é? Bom, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Vou desmanchar minha bagunça para a gente poder olhar a soma dos ângulos internos. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Pronto. Eu tirei a regrinha, ela tá no pet para vocês, então não tem problema eu tirar aqui.
Seguinte, os ângulos internos do triângulo são 180 graus. Qualquer triângulo, tá, gente? Eu tô usando o desenho que já tá pronto aqui, mas qualquer triângulo, 180 graus. Quadriláteros, 360. Agora, olha que curioso. Se eu faço aqui uma diagonal, eu divido em dois triângulos, né? Então, 180 mais 180, 360. Aqui também, eu consigo dividir em triângulos. Então, eu teria aqui 180, 180 e 180. Aqui também eu consigo fazer isso, mas já pensou ficar fazendo isso em todo o polígono? Vai dar muito trabalho, né? Até porque em alguns momentos o exercício vai me falar, por exemplo, de um dodecágono e eu não vou conseguir desenhar esse dodecágono para fazer essa separação. Então é legal também que eu tenha uma regrinha, que eu entenda a relação. Então, 3 lados, 180 graus. Então, 3 lados, 180 graus a soma. 4 lados, 360. 5 lados vão ser 540. E assim sucessivamente. Será que existe alguma relação entre a quantidade de lados aqui, ó, e a soma? Se você pensou que existe, você pensou certo. A soma dos ângulos internos é o número de lados menos 2 vezes 180 graus. 3 menos 2 dá 1, vezes 180 dá 180. 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360. Então, essa é a relação para a soma dos ângulos internos. Isso, gente, para qualquer polígono, tá? Agora, se o polígono for regular, todos os ângulos internos dele vão ser iguais. E aí, basta, para você achar o valor de cada um, basta você pegar a soma dos internos e dividir pelo número de lado. Mas você só pode fazer isso se o seu polígono for regular, tá bom? Então, vamos para o exercício? Questão 1. Você se lembra que no PET 2 do segundo bimestre de 2021, trabalhamos os ângulos internos de um polígono de 3 lados, triângulo, e 4 lados, quadrilátero? Se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos SI pode ser determinada pela fórmula. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Por exemplo, no caso dos triângulos, se tem SI igual a 3 menos 2 vezes 180, que é igual a 1 vezes 180, que é 180. E no caso dos quadriláteros, se tem SI igual a 4 menos 2 vezes 180, 4 menos 2 são 2 vezes 180, e 2 vezes 180 é igual a 360. Observe a tabela abaixo, em que cada um dos polígonos regulares recebe um nome especial. Complete a tabela com os nomes, números de lados iguais, números de ângulos internos iguais com a soma e a medida em graus de I. Número de ângulos externos iguais com a soma e a medida em graus de E. O número de diagonais de cada polígono regular. Gente, tá falando aqui que os polígonos são regulares, porque não necessariamente, né, eles não são obrigatoriamente regulares por ser um triângulo, por ser um pentágono, por ser um hexágono. Então, a gente vai colocar o nome aqui, mas ele já falou na tabela que é regular. Então, por isso eu vou poder usar as regrinhas para os ângulos internos, tá? Então, número de lados, 3. Nome do polígono. Número de ângulos internos iguais. O triângulo não tem 3 lados, então ele tem 3 ângulos internos. Soma em graus dos ângulos internos. A gente já viu que a soma do triângulo, dos ângulos internos, é 180 graus. Medida em grau do ângulo de cada ângulo interno, né? O I aqui vai ser 180 dividido por 3, que vai ser igual a 60 graus. Esse triângulo, ele tem um nome especial, ele é o triângulo equilátero, tá? Número de ângulos externos iguais. Ele também tem 3 ângulos externos iguais.
Soma em graus dos ângulos externos. Nós vimos que a soma em graus dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Medida do grau em graus do ângulo externo E. O ângulo externo E, ele vai ser 360 dividido por 3. Isso vai dar 120 graus. Diagonais vai ser o N, que é 3, vezes 3 menos 3, dividido por 2. Eu não vou colocar com colchete igual ele colocou ali, eu prefiro colocar assim. Então, a gente tem aqui 3 vezes 3 menos 3 dá 0, isso dividido por 2. Então, o triângulo não tem nenhuma diagonal, isso aqui é igual a 0. Certo? Deixa eu chegar para cá para eu concluir, né? Ok? Então, próximo, quadrado. Quantos lados o quadrado tem? Ele tem 4 lados. Quantos ângulos internos iguais ele tem? 4. Qual é a soma em graus dos ângulos internos do quadrado? A gente já falou, o quadrado é 360 graus. Qual é a medida de cada ângulo interno? A gente já sabe. É 360 dividido por 4. Isso vai dar pra gente 90. Quantos ângulos externos iguais ele tem? 4, né? Qual é a soma dos ângulos externos? 360. Quanto vale cada um? 360 dividido por 4. Cada um vale 90 graus. Quantas diagonais ele tem? 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. E aí, esse 4 e esse 2 aqui, eu vou simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho 2 vezes 4 menos 3 são 1. 2 vezes 1, ele tem 2 diagonais. Bom, continuando. Polígono que tem 5 lados, quem é ele? É o pentágono. Quantos ângulos internos iguais ele tem? Se ele é regular, ele tem os 5 ângulos iguais. Qual é a soma dos ângulos internos do pentágono? Bom, vamos fazer aqui. Quem é o meu SI? Vai ser 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 são 3. Então, 3 vezes 180. Isso vai dar pra gente 540 graus. Então, aqui é 540. Qual é a medida de cada ângulo interno dele? 540 dividido por 5. 108. Quantos ângulos externos iguais ele tem? 5. Qual é a soma? 360 graus. Qual é a medida de cada ângulo externo? 360 dividido por 5. 72 graus. Observem que esse carinha aqui, o ângulo interno mais o ângulo externo, sempre vai somar 180 graus. Ó, 108 mais 72, 180. 90 mais 90, 180. 60 mais 120, 180. E as diagonais? Como que eu vou fazer as diagonais? 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Então, eu tenho 5 vezes 2 dividido por 2. Então, eu vou ficar com 5, né? 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, então ele tem 5 diagonais. Gente, hexágono. O hexágono tem quantos lados? 6. Quantos ângulos, né, iguais ele tem? Se ele é regular, ele tem os 6 ângulos iguais. Qual é a soma dos ângulos internos dele? Vamos fazer aqui, qual é a soma dos hexágonos? 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180. Isso vai dar 720. Então, aqui 720. Qual é a medida de cada ângulo interno dele? 720 dividido por 6. Isso vai dar pra gente 120 graus. Quantos ângulos externos iguais ele tem? 6. Qual é a soma dos ângulos externos? 360. Quanto mede cada um?
360 dividido por 6, isso vai dar 60. 60 mais 120 dá 180. E as diagonais, Cíntia? 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Corto aqui o 6 com 2, né? 6 por 2 dá 3. Então, eu tenho 3 vezes 6 menos 3 são 3, 3 vezes 3, 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais. Como chama o polígono de 7 lados mesmo? Vamos colocar com letra maiúscula, né? Heptágono. Bom, quantos ângulos internos iguais ele tem? 7. Qual é a soma? Mesma coisa, ó. 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2 são 5, então vai ser 5 vezes 180. 5 vezes 180 vai dar 900 graus, então aqui é 900. Qual é a medida de cada ângulo interno? Vai ser 900 dividido por 7. Esse eu vou fazer aqui no cantinho com vocês, porque não vai dar divisão exata, né? Então, vamos fazer aqui num pedacinho, ó, 900 dividido por 7. 9 por 7 dá 1, sobram 2. 20 por 7 dá 2. 2 vezes 7 são 14, então faltam 6. 60 por 7 vai dar 8. 8 vezes 7 são 56, vão sobrar 4. Coloca um 0 e uma vírgula. 40 por 7 dá 5, sobram 5. Aí 50 por 7 vão dar 7, sobra 1. E aí, se eu quiser aqui, eu vou colocar um 2, mas eu não vou fazer isso toda a vida. Eu vou aproximar isso aqui para 128,57. Quantos ângulos externos iguais ele tem? 7. Qual é a soma? 360. Qual é a medida de cada um? 360 dividido por 7, que também não vai dar conta exata. Mas a gente vai fazer. É só o 7, tá, gente? Que dá só o heptágono, que é chatinho, assim, que as contas não dão certinhas. Exatas, né? 360 dividido por 7. 36 por 7 dá 5, sobra 1. 10 por 7 dá 1 e sobram 3. Coloco o 0 aqui, 0, 30 por 7 vão dar 4, sobram 2. 20 por 7 dá 2. E a gente vai toda a vida aqui, mas eu vou colocar só o resto aqui pra gente ver o que vai acontecer. 2 vezes 7 são 14, aqui vão sobrar 6. E aí esse valor aqui seria maior do que 5, então eu vou aproximar para 54,43. Do jeito que eu coloquei, se eu somar os dois valores que eu encontrei, eu tenho 180 graus, tá? Então, se eu não quisesse nem fazer essa divisão, era só ver quanto estava faltando no 128,57 para a gente chegar até 180. Número de diagonais vão ser 7 vezes 7 menos 3 dividido por 2. 7 menos 3 são 4. Eu vou dividir o 4 por 2 de uma vez, dá 2, 7 vezes 2, 14. Então, tem 14 diagonais. Eneágono tem 9 lados, tá? São 9 ângulos internos iguais. A soma dos ângulos internos do eneágono, vamos fazer aqui, ó, do eneágono. Vamos ser 9 menos 2 vezes 180. 9 menos 2 são 7, 7 vezes 180, a gente vai ter aí 7 vezes 8, 56, vão 5, 7 mais 5, 12, 1260. Cada ângulo interno vai ser 1260 dividido por 9. 1260 dividido por 9, vamos fazer aqui. 12 por 9 dá 1, sobram 3, 36 por 9 dá 4, 140 graus. Bom, número de ângulos externos, 9. Soma dos ângulos externos, 360. Observem todos eles aqui, gente. Se vocês quiserem até colocar de uma vez, vão ser 360 graus.
Cada ângulo externo dele, 360 dividido por 9. Isso vai dar 40. E 40 mais 140 dá 180. Quantidade de diagonais. Diagonais vão ser 9 vezes 9 menos 3 dividido por 2. 9 menos 3 são 6. Eu vou dividir o 6 por 2 aqui. Vai ficar 3. 9 vezes 3, 27. Ok? 8 lados, como que chama? O exercício trouxe para vocês octógono, né? E a gente também pode chamar de octágono. Ok? Né? Pentágono, eneágono, decágono, octágono. Mas o octógono também representa um polígono de 8 lados, ok? Bom, número de ângulos internos iguais, 8. Soma dos ângulos internos. Vai ser o quê? Vai ser 8 menos 2 vezes 180 graus. Então, vai ser 6 vezes 180. Então, 6 vezes 8 são 48, 1080 graus. Cada ângulo interno vai ser 1080 dividido por 8. Então, 10 por 8 dá 1, sobram 2. 28 por 8 dá 3, sobram 4. 40 por 8 dá 5, 135. Quantos ângulos externos iguais ele tem? 8. Soma dos ângulos externos, 360. Cada um vai medir 360 dividido por 8. Isso vai dar pra gente 45 graus. 45 mais 135 dá o 180. Diagonais, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Então, aqui vai ficar 4. 8 menos 3 são 5. 4 vezes 5 são 20. Certo? Então, gente, eu vou pedir que vocês terminem a tabela para mim, tá? Tentem fazer sozinhos, terminar de completar a tabela. Coloquem nos comentários as respostas que vocês encontraram, se vocês tiveram alguma dificuldade para fazer, se conseguiram fazer sozinhos, tudo bem? Comenta aí comigo. E aí a gente vai para a questão 2. Você já admirou a beleza que existe em um pentagrama que contém a estrela de 5 pontas, construídas a partir das diagonais de um pentágono, e forma outras figuras como, por exemplo, os triângulos e infinitos pentagramas? Quando Pitágoras descobriu que as proporções do pentagrama expressavam a razão áurea, também conhecida como proporção áurea ou número de ouro, que equivale a um número irracional que vale aproximadamente 1,618 milésimos ou 1 inteiro e 618 milésimos, representado pela letra grega φ, toda a comunidade pitagórica adotou o pentagrama como símbolo sagrado de irmandade. O número de ouro está presente em diversas obras arquitetônicas, pirâmides de Quéops, no Egito, musicais, Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, ou artísticas, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que tem a proporção áurea nas relações entre o tronco e a cabeça. Agora é com você, estudante. Use os pontos destacados abaixo para unir os vértices de um pentagrama. Faça um colorido bem bonito e tire uma foto para enviar para o e-mail eliana.sicalter@gmail.com da professora Lili, colocando no assunto pentagrama e escrever o seu nome. Aproveite para escrever na mensagem qual a escola que você estuda e comentar se você está gostando de aprender as atividades do PED. Essa eu vou deixar com vocês, né? É só a gente ligar os pontinhos aqui para fazer o pentagrama. Então essa aqui é todinha por conta de vocês. Se vocês quiserem comentar a respeito, podem falar, tá? Coloca nos comentários que vai ser um prazer responder os comentários de vocês. Vamos para a questão 3. Você conhece as leis de trânsito que servem para orientar tanto os motoristas quanto os pedestres? Eu acredito que vocês conheçam. Se vocês não conhecem todas as leis, a maioria das leis vocês conhecem, não é mesmo? A gente lida com essas leis desde que a gente começa a sair de casa, a começar a compreender as coisas, quer atravessar a rua, a gente tem que começar a ter uma noção de como funciona o trânsito. Observe as placas abaixo e identifique algumas figuras de natureza geométrica. Você acha importante essas placas? É uma opinião, né, gente? É uma pergunta pessoal. Eu considero importante. Eu, Cíntia, acho que essas placas são muito importantes.
Porque para funcionar, para tudo funcionar bem, lugar que tem várias pessoas, eu preciso de comunicação. E essas placas é uma maneira que a gente tem de comunicar, né? Uma comunicação visual. Eu aviso onde pode estacionar, onde não pode, onde pode andar em faixa dupla, onde não pode, onde vai ter pedestre atravessando. Então eu acredito que seja muito importante, mas é a opinião de vocês. Todos os motoristas e pedestres devem ter atenção e responsabilidade para aprender a sinalização dessas placas? É uma outra pergunta. Bom, com certeza, né? Para que nós possamos evitar os acidentes, diminuir o número de acidentes, de atropelamento, a gente tem que saber o significado dessas placas, né? Não é só a gente, eu sou pedestre e aí qualquer coisa que acontecer comigo, a culpa é do motorista. Não é sempre assim. A gente tem que ter noção, porque existe também a direção defensiva, não é? Se eu vejo que algo vai acontecer, eu posso estar certo, mas se eu posso evitar, por que eu vou deixar que aconteça? Ou eu, como pedestre, posso tentar atravessar numa situação que não é o ideal para mim, e aí, se o carro esbarrar em mim, se acontecer alguma coisa, quem vai se levar pior? Eu ou quem está dentro do carro? Então é muito importante que não só os motoristas saibam o significado dessas placas, mas que os pedestres também. Bom, eu sou professora, aqui não tem, mas todas as vezes que eu vou... tem sim, tá aqui, final, a penúltima aqui. Eu vou atravessar a rua, eu procuro uma faixa de pedestre. Se tiver uma faixa de pedestre próxima onde eu preciso atravessar, mesmo que eu ande mais um pouquinho, eu vou para a faixa. Por quê? Porque eu sei que estando na faixa eu tenho uma garantia para atravessar a rua. Só chegar na faixa e atravessar? Não, porque nem todo mundo para na faixa, né? Então eu preciso me certificar de que realmente o motorista está me vendo e que ele vai parar. Porque muitas das vezes também ele pode não nos ver, né? A gente pode de repente surgir do nada para ele e ele não dá conta que a gente está ali atravessando essa rua. Então é sempre muito importante a gente ter atenção também. Voltando ao exercício. Existe diferença no ângulo da placa curva à esquerda e curva acentuada à esquerda? Se a gente pensar no desenho, né, no formato da placa, não. Esse ângulo aqui é o mesmo daqui. Aqui não tem diferença. Mas se a gente pensar, ao invés de no formato da placa, a gente pensar nesse ângulo que está sendo formado aqui, aí a resposta é sim. A gente consegue ver que esse ângulo aqui ele está bem próximo ao ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui já é um ângulo maior do que 90 graus. Isso porque quando a curva é acentuada, indica para mim que ela vai ser mais fechadinha, que eu tenho que ir com mais cautela. Então essa setinha aqui, ela tem já uma abertura menor, que seria aí um ângulo próximo a 90 graus. Aqui, quando a gente só tem uma curva, ele está me avisando que eu tenho que ter cautela, mas não tanto quanto na outra placa. Então a curva existe, mas ela não é tão acentuada. Então eu posso ir com mais tranquilidade. Escreva no espaço abaixo os nomes das figuras de natureza geométrica que você identificou e faça uma reflexão sobre a real situação do trânsito na cidade onde você reside. Vamos começar com a placa de pare. Olha a placa de pare. Ela é um polígono, né? Quantos lados ela tem? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é um octágono ou um octógono, ok? A placa da preferência, de preferência, ela tem 3 lados. 1, 2, 3. A gente tem aqui o quê? Um triângulo. Essas plaquinhas aqui do 80 km por hora, que indica a velocidade, do proibido estacionar, proibido parar e estacionar, elas foram cortadas ali, mas foi falha na hora de fazerem, né? Passarem o desenho pra cá, tá? Elas são circulares. Então, todas essas placas aqui, com essa faixinha vermelha, elas são circulares. Então, a gente lembra aqui do círculo. Bom, círculo porque elas são fechadinhas. A circunferência é o anel que contorna o círculo. O círculo é toda a área que a gente tem aqui, tá bom? O semáforo, a curva esquerda, a curva acentuada, todas essas plaquinhas amarelinhas, elas possuem 4 lados. Então, eu posso falar que elas são quadriláteros. E sobre o trânsito na cidade de vocês, é bacana que vocês coloquem, né? O que vocês observam aí na cidade de vocês.
Bom, a minha cidade é uma bagunça. Eu moro numa cidade relativamente pequena e que é muito comum ouvir os motoristas falarem assim: é melhor dirigir em São Paulo do que dirigir aqui em Ubá. O trânsito aqui de Ubá é uma bagunça. Mas por quê? Muita gente dirige sem consciência. Então, é muita moto cortando a gente em lados que não são permitidos. É carro que vira sem dar seta, é muita gente fazendo aí coisa errada no trânsito e aí o trânsito vira uma bagunça. E o centro da minha cidade, como a minha cidade é uma cidade pequena, o centro da minha cidade, ele é, né, formado por ruas bem estreitas, então o trânsito no centro é pior do que nos bairros, porque onde as ruas costumam ser até um pouco maiores. No lugar, a região que eu moro, a rua principal é mais larga do que as ruas lá do centro da minha cidade. Então, o trânsito aqui é bem caótico, principalmente se a gente pegar os horários de picos aí, que seriam o quê? 7, 8 horas da manhã, de 11 até 1 hora e 6 horas da tarde, não é? Mas também a gente não fica horas parado em congestionamento. É uma cidade pequena, então por muito que a gente diga que o trânsito é uma bagunça, que ele seja todo confuso, e por muito que eu demore, eu nunca vou levar 2 horas para me locomover dentro da minha cidade, que é pequena, tá? Então não tem essa coisa aí de trânsito tá parado, eu tô 1 hora no trânsito, isso não acontece aqui. Mas e na cidade de vocês? Os motoristas têm educação, os motoqueiros também? E os ciclistas? Como eles se comportam? E os pedestres? Eles também respeitam as leis de trânsito? Porque é um problema, né? Quando a gente acha que a gente não precisa respeitar. Aí complicado. E aí a gente acaba se colocando em risco e colocando em risco a vida de outras pessoas também. Eu toquei seu coração! Bom, coloca aí nos comentários como é o trânsito na cidade de vocês. Vou ficar muito feliz em saber que tem cidades que tem o trânsito bacana, que tem um trânsito legal aí, que eu tenho certeza que tem, né? Gente, foi muito bom estar com vocês novamente. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem. Se gostaram da aula, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar. E se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva, né? O canal precisa de vocês para crescer. Eu sei que não é fácil a gente aprender assim, que não é a mesma coisa da sala de aula. Eu, como professora, eu sinto falta da sala de aula, eu sinto falta de estar com meus alunos. Agora isso está mudando, né? Que eu já estou tendo um pouco de contato com eles. Mas mesmo assim a gente ainda tem que manter aquela distância, respeitar as normas de segurança. Então a gente faz os vídeos para continuar ajudando vocês, mas é o que a gente tem, né? A gente está caminhando e não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar de estudar por causa da situação para a gente não ter um prejuízo grandão lá no futuro, né? Lá na frente, depois arrepender e falar, poxa, podia ter voltado. O tio Marcos está fazendo as correções de português, então corram lá no canal dele para acompanhar. Vocês sabem que ele é super animado, que ele está sentindo falta de vocês, está com saudade de todo mundo. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, até breve!